orar então, pedir que Deus nos abençoe, nos oriente e nos dê um tempo assim agradável em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos por esta oportunidade de mais uma vez, mais esta noite, podemos estar aqui na tua presença, na companhia dos teus filhos, das tuas filhas, para louvar, para bendizer, para engrandecer o teu santo nome e para meditar na tua palavra que é viva, que é verdadeira, que é alimento, Senhor, que satisfaz as nossas almas. Vem nos abençoar, vem nos encher com a sua graça, vem falar aos nossos corações pelo poder sobrenatural do teu Espírito Santo. Dá-nos um tempo, meu Deus, abençoado, um tempo alegre, um tempo renovador, um tempo de crescimento espiritual. Que assim seja, para seu louvor, para sua honra e para a sua glória. Amém. Deus abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, hoje eu quero comentar aqui com os irmãos sobre um assunto interessante. Quero falar sobre árvore e frutos. Hoje vai ser mais assim um estudo bíblico do que praticamente uma pregação, né? Vi aí a chegada do nosso amado irmão Elcio, da pastora Fátima, coisa boa, né? Agradeço a audiência de vocês. Então hoje nós queremos mais fazer assim, tipo um estudo bíblico, queremos falar um pouquinho sobre árvore e frutos. É totalmente ligado uma coisa com a outra, né? Árvore tem a ver com fruto, fruto tem a ver com a árvore, né? E vamos ver então o que a Bíblia, o que a palavra de Deus, ela fala sobre isso, fala sobre esse assunto. Quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, nós vamos ler aqui dos versículos 15 a 20, no capítulo 7. Capítulo 7 de Evangelho de Mateus. Nós queremos falar hoje um pouco sobre árvore e sobre fruto. Na realidade, esse texto que nós vamos ler aqui, o Senhor Jesus está falando sobre os falsos profetas. Mas não é sobre falsos profetas que nós queremos comentar nessa noite. Nós queremos pegar para nós o que ele fala sobre árvore e o que ele fala sobre fruto, que é esse que é o nosso estudo hoje. Vamos ler então. Mateus capítulo 7, versículo 15 diz assim: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Olha só, Jesus está falando de falsos profetas, mas aqui ele introduz o assunto de fruto. E olha só o que Jesus fala. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus, né? Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo, né? Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Seja muito bem-vinda, amada irmã Fabiana, né? Nós estamos lendo aqui Mateus capítulo 7, do versículo 15 a 20, onde o assunto que está sendo tratado aqui é sobre falsos profetas. Mas Jesus, para falar sobre os falsos profetas, introduz um assunto que é o assunto que nós queremos comentar nessa noite. Ele fala sobre árvores e frutos, frutos e árvore. E Jesus faz aqui uma relação muito importante, muito interessante, entre a árvore
e o fruto, entre o fruto e a árvore. Ele diz assim, ó, toda boa árvore produz bom fruto. Então, pelo fruto, nós temos condições de saber que árvore que é. Se você pegar um abacate, você sabe que você está tratando com um abacateiro. Mas se você pegar uma laranja, você sabe que está tratando com uma laranjeira. O fruto tem a ver com a árvore tem a ver com o fruto. Uma coisa está associada à outra, não tem como dissociar, separar a árvore do fruto, né? Então Jesus, ele está falando sobre falsos profetas, mas ele faz uma relação muito interessante sobre essa coisa da árvore e do fruto. Aí do versículo 17 ele diz assim, assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos ou frutos maus. Jesus aqui, irmãos, não está preocupado em falar sobre laranja, sobre abacate, sobre mamão, sobre manga. Ele está preocupado em falar comigo, com você, com o nosso amado irmão Elcio, que acabou de chegar, né? Ele está preocupado em falar com nós, com os cristãos, com os seus discípulos. O Senhor Jesus aqui, ele está preocupado em nos doutrinar, em nos ensinar, em nos edificar. Então, quando Jesus diz isso aqui, que toda boa árvore produz bons frutos e toda árvore má, ruim, produz um mau fruto, ele está dizendo o seguinte, que nós somos boas árvores, nós somos nascidos de novo, nós somos lavados e remidos do sangue de Jesus. Então o fruto que nós temos que produzir para o mundo tem que ser um bom fruto, porque o fruto está intrinsecamente ligado à árvore, né? Paz, minha querida prima, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então olha só, o fruto tem a ver com a árvore. Então se você, se nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, já passamos pelo processo do novo nascimento, já fomos lavados, remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo, temos o Espírito Santo de Deus morando, habitando em nós, né? Então olha só, Deus espera de nós bons frutos. Ele não espera outra coisa, porque o Senhor Jesus fez uma relação aqui e deixou firmado que uma boa árvore produz necessariamente um bom fruto. Só uma má árvore que produz um mau fruto. E ele vai fazendo esse ensinamento e chega a essa seguinte conclusão. Toda árvore que não dá bom fruto, o que se faz com uma árvore que não dá bom fruto? Corta-se e lança no fogo. Aqui o que Jesus está falando? Ele está falando do juízo final. Ele está falando do que vai acontecer. Essa árvore não boa aqui, essa árvore ruim, é aquela pessoa que não aceita o Evangelho, que não recebe a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, é aquela pessoa que não se rende ao Senhor, né? A árvore boa que ele fala aqui tem a ver com a semente. A semente lá, na terça-feira, a missionária Adilson falou aqui, né? Da semente que foi semeada em 4 tipos de solo, né? Uma caiu no chão batido, o pássaro veio e comeu. Depois Jesus explica que pássaro é esse. Outra caiu lá num terreno, a terrinha até boa, mas cheia de cascalho, cheia de pedras, começou a crescer, mas veio o sol e ela morreu. A outra parte da semente caiu lá entre espinhos, começou a crescer, mas o espinho sufocou. E uma parte da semente caiu numa terra boa, e diz Jesus que produziu a 30, a 60 e a 100 por um. 1/3 daquela semente que caiu na terra boa produziu a 30%, né? Outro terço que caiu da terra boa produziu a 60%,
e um outro terço caiu na terra, produziu a 100%, né? Seja bem-vinda a nossa amada irmã Sueli, minha prima, Deus abençoe. Então, olha só, irmãos, essa semente que caiu nessa terra boa é o cristão, é aquele que aceitou Jesus como Senhor e como seu Salvador. E essa semente cresceu e se transformou nessa árvore boa. E agora, essa árvore boa, Deus espera colher o que dessa árvore boa? Colher bons frutos. Colher bons frutos. Então, no capítulo 7, versículo 20 aqui do Evangelho de Mateus, Jesus fala assim: portanto, pelos frutos os conhecereis. Então, nós somos conhecidos pelos nossos frutos, né? Nós somos conhecidos pelos nossos frutos. O fruto denuncia que árvore que é, né? Se você está olhando para uma árvore, não está conseguindo identificar que árvore que é aquela, você cheira ali a casca dela, não está conseguindo identificar, você olha ali para a folha, para a flor, você não está conseguindo identificar que espécie que é. Quando você olha para o fruto, quando você prova o fruto daquela árvore, aí você consegue saber que árvore que é que você está. Mas aqui Jesus está querendo mostrar para nós, irmãos, a necessidade que nós, como cristãos, temos de produzir bons frutos. Porque uma coisa que nós às vezes esquecemos é que Deus espera colher de nós. Nós achamos que Deus quer só nos dar, né? E realmente Ele é um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de bondade. Mas Ele espera colher de nós também, né? Vamos dar uma virada agora lá para João capítulo 15, Evangelho de João capítulo 15, onde o Senhor Jesus fala bastante sobre esse assunto, também de árvore, de frutos, de lavrador, né? Então, Jesus aqui se compara a uma videira. Videira é um pé de uva, né? A videira, o pé de uva, ela não dá a uva no tronco, igual dá a jabuticabeira, né? A uva, ela é dada no ramo, né? Tem ali o tronco solta o galho, e do galho que forma, então, os cachinhos de uva, né? Então, vamos ler aqui. Não sei se você já teve tempo de abrir a sua Bíblia em João capítulo 15. Olha aí na sua Bíblia, João capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 1, para a gente ir assim bem acompanhando devagarzinho. Jesus fala assim, ó: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, né? E o meu pai é o lavrador. Então Jesus se identifica como sendo ele a videira e o pai como sendo o lavrador, aquele que cuida da árvore. E nós, que nós somos? Jesus, ele vai mais para frente identificar o que nós somos. Aí ele diz: toda árvore em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, né? Lá no versículo 5, ele diz assim: eu sou a videira, vós as varas. Então, olha só, Jesus é a videira, o Pai é o lavrador, o agricultor, o que cuida, e nós, o que nós somos? Nós somos as varas, aonde que é produzido o fruto. E quem é o fruto? Qual é o fruto que a videira produz? A uva. E o que seriam essas uvas que nós produzimos para a glória de Deus? São as almas, são as vidas. Nós vamos chegar lá, devagarzinho. Então vamos lá, seja bem-vinda, Vandinéia. Vandinéia Nunes, minha outra prima lá de Volta Redonda. Estou cheio de primos em Volta Redonda, né? Então vamos lá. Vamos começar de novo a leitura de João capítulo 15. Se você tiver aí com a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15,
Vamos com essa leitura. Seja bem-vindo, pastor Robson Alves. Muito obrigado pela sua audiência. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o lavrador. Toda árvore em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e o escolhem e o lançam no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Vamos chegar só até aqui por enquanto, irmãos. Olha só o que o Senhor Jesus está falando aqui. Ele diz três coisas inicialmente. Primeiro, ele diz que ele é a videira verdadeira. Segunda coisa que ele diz que o Pai é o agricultor. E a terceira coisa que ele fala que nós, os cristãos, somos as varas, aonde o fruto é produzido. Então, três coisas interessantes: a videira, o agricultor, o que cuida da videira, e os ramos, que somos nós. E aí ele fala algumas coisas interessantes aqui, ó. Toda árvore em mim que não dá fruto, o Pai, que é o agricultor, ele tira. Não é assim que nós fazemos? Você tem lá um pé de qualquer coisa, né? Ou mesmo uma planta, uma flor, você olha lá aquele galho que está seco, que não está produzindo, você corta aquilo. Não é assim que o agricultor faz? Ele também faz isso na videira verdadeira, que é Jesus. O ramo que não dá fruto, está dizendo aqui que ele corta. Então Deus espera colher frutos de nós, irmãos. Ele fez um investimento tão alto em nós, e também não é absurdo de que ele espere colher frutos de nós. Então Jesus fala isso aqui: toda vara em mim que não dá fruto, o Pai, que é o agricultor, tira. E toda vara que dá fruto, o que o agricultor faz? Ele limpa, para que ela dê mais fruto ainda. Porque é a vontade de Deus que nós produzamos muitos frutos. Aí ele fala uma coisinha aqui alentadora para nós: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Olha só, nós já temos sido limpos pela palavra. Então, pela palavra de Deus, pelo Evangelho, pelas Sagradas Escrituras, é a forma que Deus nos limpa. Então, muitas vezes, nós ouvimos certas palavras que vêm ao nosso coração, que nos afeta, que fala conosco. Aquilo ali é o Pai, o lavrador, o Espírito Santo de Deus, né, nos limpando, para nós produzirmos mais frutos para a sua honra e para a sua glória, né? Então, a palavra de Deus, ela nos limpa. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Ele não disse anteriormente que a vara que dá fruto, o Pai limpa essa vara para que ela dê mais fruto? E agora, no versículo seguinte, ele está ensinando para nós como que é feita essa limpeza. Através de que é feita essa limpeza? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos santifica, ela nos purifica, ela nos limpa. Então ele diz: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. No versículo 4 ele fala também algo assim extraordinário: estai em mim e eu em vós. Está falando de nós estarmos em comunhão com ele.
né? Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, uma vara, ela não dá fruto se ela não estiver ligada a uma árvore. Você nunca viu cortar um ramo e aquele ramo continuar dando fruto? Seria uma coisa estranha, né? A única coisa que aconteceu isso foi lá na arca, né? Deus fez um sinal maravilhoso, que eles pegaram um ramo e aquele ramo floresceu, mesmo desligado da árvore, né? O ramo floresceu. Mas aquilo é um milagre, uma maravilha, uma coisa excepcional. Se você cortar um ramo de uma árvore qualquer, aquele ramo murcha, aquelas folhas secam, né? Tudo ali morre. Por quê? Porque a vida vem do tronco para os ramos e dos ramos passa para os frutos. A árvore tira os seus nutrientes, a água lá do solo através das raízes e sobe tudo isso pelo tronco, passa pelos galhos, dos galhos para os ramos e dos ramos para os frutos, né? É tudo assim, tudo vem da raiz. Então Jesus está dizendo uma coisa aqui que é lógica. A árvore, o ramo de si mesmo, ele não pode produzir fruto se interromper a ligação com a árvore. Então ele diz assim, como a árvore de si mesma não pode dar fruto se ela não estiver na videira, assim também vós, se não estiverem em mim, nós não poderemos dar fruto. Então, o único jeito de eu, você, nós produzirmos frutos, sermos uma árvore assim frutífera, cheia de fruto, maravilhosa, abençoada, não termos apenas folhas. Lembra daquela parábola que Jesus conta da figueira, que Jesus teve fome e foi buscar fruto numa figueira e não tinha um figo sequer, só tinha folhas, né? Nós não podemos ser um cristão assim, só com folhas, bonito, vistoso. Mas quando uma pessoa necessitada, uma pessoa carente, uma pessoa faminta da graça de Deus procura, não encontra fruto. Agora, como que nós vamos produzir fruto? Estando ligado ao Senhor Jesus. Jesus disse que a árvore de si mesma, ela não pode produzir fruto. O único jeito de uma árvore produzir fruto, de um ramo produzir fruto, é estar ligado ao tronco, no caso, a videira. E ele diz, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque sem mim nada podeis fazer, né? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e os lançam no fogo e arde. Mas se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, então pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então Jesus está dizendo aqui, irmãos, que nós precisamos produzir frutos, que é a vontade de Deus que nós produzamos frutos, né? E daqui a pouquinho nós vamos ver um texto aqui que vai mostrar para nós que esse é o propósito de Deus, nós produzirmos frutos. E Jesus explica como nós conseguimos produzir fruto, estando ligado à videira. E ele diz que se a pessoa não estiver ligada à videira, se o ramo não estiver ligado à videira, de jeito nenhum pode produzir fruto, porque sem ele, que no caso é a videira, o ramo não tem como produzir fruto, né? E no versículo 8 ele fala algo extraordinário. Nisto é glorificado o meu Pai. Como que Deus é glorificado? Em que deis muito fruto, muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Preste atenção nisso. Seja bem-vinda, missionária Valquíria. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que nós glorificamos a Deus, ao Pai, quando nós produzimos frutos. E nós nos identificamos como discípulo de Jesus
através dos nossos frutos. Então, o discípulo de Jesus não precisa enfiar a mão no bolso e tirar uma credencial, um documento para provar que ele é um discípulo de Jesus. Não, é só ele mostrar os seus frutos. Pelos frutos se conhece a árvore. Versículo 8 é especial, é maravilhoso. Jesus dizendo: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos. Então, Deus não só quer que nós venhamos a produzir frutos, mas Ele quer que nós venhamos produzir muitos frutos. E quando nós produzimos muitos frutos, nós glorificamos a Deus, glorificamos ao Pai, e nós nos identificamos como discípulos do Senhor Jesus. Agora, para nós arrebatarmos isso aqui, irmãos, vamos ler o versículo número 16. Jesus agora, no capítulo 15, começa a falar sobre outros assuntos. Aí no versículo 16 do capítulo 15 de João, o Senhor Jesus fala o seguinte, versículo 16: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Então, olha só, Jesus diz aqui que não fomos nós quem o escolhemos, não, foi Ele quem nos escolheu a nós. E Ele nos escolheu com um propósito, com um objetivo. Para significa propósito, objetivo, né? Para que Jesus nos escolheu? Para que vades e deis fruto. Mas então olha só, no versículo 8, ele fala que quando nós produzimos frutos, nós glorificamos ao Pai, né? E quando nós produzimos muitos frutos, nós nos identificamos como discípulos dele, de Jesus. E no versículo 16 ele está dizendo que ele nos escolheu para que nós produzamos esses frutos, né? E ele explica que tipo de fruto que ele quer. Ele quer um fruto que permaneça, um fruto que não pereça. Você já viu alguma árvore produzir algum fruto que não pereça? Não existe, né? Toda árvore, o fruto de toda árvore, ele se estraga. Você pega uma laranja, muito bonita, cheirosa, viçosa, quando você colhe ela do pé, mas dali a alguns dias ela vai murchar, ela vai estragar, ela vai apodrecer, né? Você pega um abacate bonito lá e tal, se você for guardando ele muito tempo, ele vai estragar. Um mamão, a mesma coisa, o mamão começa a dar aqueles pintas pretas, começa a sair depois aquelas coisinhas brancas e apodrece, não tem jeito, né? Mas Jesus está dizendo aqui, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então ele quer fruto, quer muito fruto, quer fruto para glorificar o Pai e quer fruto que permaneça. Que fruto é esse, irmãos? Que nenhuma árvore produz. É o fruto espiritual, né? O fruto espiritual é o fruto que permanece, é o fruto que não se estraga, é o fruto que não se perde, né? Então, olha só, irmãos, que árvore maravilhosa que nós somos, né? Que fruto maravilhoso que nós somos, que nós produzimos. Muito melhor, muito mais gostoso, muito mais precioso aos olhos de Deus do que um abacate, do que um mamão, do que uma manga. Por mais gostoso que possa ser um abacate, um mamão, uma manga, né? Nós produzimos um fruto que não se estraga, um fruto que permanece para sempre, para a vida eterna, um fruto espiritual, um fruto sobrenatural. Irmãos, quando a gente começa a meditar nessas coisas aqui, nós temos que sair evangelizando, nós temos que sair pregando, nós temos que sair testemunhando, porque uma única alma
que se renda, que aceite Jesus como seu Senhor e seu Salvador, já compensou todo o trabalho, né? Já compensou todo o trabalho. E você pode ganhar uma pessoa para Jesus, e essa pessoa depois pode ganhar várias outras. E essas várias outras podem ganhar várias outras, e vai se multiplicando, e vai se multiplicando, e você tem participação em todos aqueles frutos, né? Todos aqueles frutos, você tem participação naquilo. Você é pai na fé para um, para outro você é avô, para outro você é bisavô, e vai assim, e vai embora. Então olha só que coisa gloriosa, irmãos. E por que às vezes nós não produzimos frutos? Por que às vezes nós somos infrutíferos? Por que às vezes nós, o cristão, né, não se preocupa em produzir frutos? Porque deixa de estudar essas coisas, deixa de meditar. Quando nós abrimos a Bíblia e começamos a ver aqui o que ela ensina para nós sobre frutos, hoje Deus pôs no meu coração falar sobre frutos e árvore. Nós pegamos apenas 2 textos, Mateus capítulo 7, do versículo lá 15 a 20, e João capítulo 15, do versículo 1 a 8 e o versículo 16. Em apenas esses 2 textos, nós estamos aprendendo tantas coisas aqui maravilhosas, né? E está nos dando vontade, está nos dando ânsia, desejo no coração de sair e produzir mais e mais e mais e mais frutos para a glória e para o louvor do Senhor nosso Deus. Vamos usar os meios que nós temos, né? Vamos usar o tempo que nós estamos vivendo, vamos aproveitar as oportunidades, vamos ser semeador, vamos ser produtores de frutos para a glória de Deus. Porque versículo 8 do capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus diz assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muitos frutos. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Jesus produziu tantos frutos, né, irmãos? Já pensou se o Senhor Jesus não tivesse vindo à terra? Todos nós estaríamos perdidos. Mas Jesus saiu lá dos céus como uma semente e veio aqui ao mundo, né? E foi plantado, porque a semente tem que ser plantada. A semente precisa morrer, porque se ela não morrer fica ela só, mas se ela morrer ela produz muito fruto. E Jesus fez tudo isso, ele foi plantado, ele morreu e ele produziu muitos frutos. Nós hoje também temos que fazer a mesma coisa, irmãos. Temos que ser plantado, né? Já fomos plantados nas águas batismais, já passamos pelo processo do batismo, né? Fomos plantados. O plantado também pode simbolizar, significar morrer para o mundo, morrer para o pecado, morrer para a nossa natureza carnal. Fomos plantados, né? E agora nós temos que produzir muitos frutos assim como o Senhor Jesus Cristo produziu. Jesus foi plantado e Jesus então transformou a realidade de todos e de todos nós. E nós também podemos transformar a realidade de muitas e muitas pessoas. Então, meus amados, medita nisso, pensa sobre isso, ora sobre isso. Hoje Deus pôs no nosso coração falar um pouquinho sobre frutos e árvores. Árvores e fruto. Depois essa live, nós vamos baixar essa live, vamos editar, né? Melhorar o som, melhorar a imagem, cortar alguma coisa, às vezes no princípio e no final, e nós vamos colocar de volta lá no canal Pastor Cláudio Rocha. Você pode pegar essa live, ler, ouvir, estudar, meditar, compartilhar, transmitir para outras e outras pessoas, para que todos nós possamos aprender, né, como nós produzirmos frutos para a glória de Deus. E o Espírito Santo é muito maravilhoso, viu, irmãos? Eu falei coisas aqui que eu não pensava que fosse falar. Estava pensando em falar outras coisas e o Espírito Santo nos levou a comentar certas coisas aqui. Amém, meus amados?
Deus abençoe a você. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pelo seu amor, pela sua audiência. Vamos orar, vamos louvar e vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Soberano Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te glorificamos, te rendemos graça por essa oportunidade santa, maravilhosa, que nós tivemos aqui de comentar na tua palavra sobre produzir frutos, sobre árvores, sobre frutos, meu Pai. E o teu Espírito mostrou que essa é a maneira gloriosa de nós engrandecermos, de nós glorificarmos e de nós bendizermos o teu santo nome. Meu Deus, faça com que essa palavra, com que essa mensagem, com que esse estudo, meu Pai, chegue ao coração de muitas e muitas pessoas, não para o meu engrandecimento, mas para a glorificação do teu santo nome e para que a tua igreja seja edificada, seja abençoada, seja fortalecida e seja renovada. Pai, que assim seja em nome de Jesus, para seu louvor, para a sua honra e para a sua glória. Amém, meus amados irmãos. Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência.